Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à videoconferência da RNI Negócios Imobiliários SA para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2024. Estão presentes os senhores Fabiano Valese, diretor financeiro e de Relações com Investidores, e Henrique Ravazzi, gerente de Relações com Investidores. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando maiores instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da RNI, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaria de passar a palavra ao senhor Fabiano Valese. Por favor, senhor Fabiano, pode prosseguir. Bom dia. Primeiramente, quero dar boas-vindas a todos aqui, agradecer a participação, o tempo investido. Para a gente é muito importante a participação de vocês nessa apresentação. Iremos falar aqui do nosso terceiro TRI, né, de resultados, né, trazer com muita transparência, né, a evolução dos nossos indicadores, bem como a compreensão de vocês em relação ao nosso desempenho operacional e financeiro da companhia. Antes de entrar em resultados e telas aqui, eu quero destacar três pilares muito importantes que nós tivemos nesse TRI que a gente busca pela frente, né? O primeiro deles é o ganho de preço no Minha Casa Minha Vida, né? Um indicador que a gente vem performando bem e a gente, nesse TRI, continuamos com essa performance e a gente busca continuar evoluindo nesse indicador muito importante, que é um indicador que ajuda muito em resultado, lucro bruto, e compreende também uma segurança em relação às variações de custo da companhia. Um outro ponto importante que a gente tem aqui está em relação à resiliência das nossas vendas líquidas. Todos que acompanham a empresa observam que a gente está sem lançar um tempo e a redução de estoque vai ser visível, né, na nossa apresentação. Então, mesmo com redução de estoque e redução de distratos após a criação da nossa política lá no final do ano passado, e a gente tem uma estabilidade em relação aos distratos, a gente está conseguindo fazer um bom desempenho em relação às nossas vendas líquidas. E, por fim, em relação ao andamento de obras, né? Eu destaquei nos últimos tris que a gente estava com desempenho de obras um pouco abaixo do que a gente esperava, principalmente na região sul, pelos efeitos climáticos, acho que todos conhecem, mas a gente vem evoluindo nesse andamento de obras. Esse TRI foi o melhor TRI do ano em relação a esse indicador, e a gente busca continuar nessa evolução. Agora a gente pode começar com a nossa apresentação. Aqui a gente traz para vocês os nossos destaques, os destaques que nós tivemos aqui no terceiro TRI. O primeiro dele está relacionado à evolução do preço, né? Como eu já comentei, né? Então, o nosso preço, ele teve, no Minha Casa Minha Vida, uma melhora, né? Quando a gente olha do terceiro TRI para o quarto TRI, nós melhoramos 9,4%, a gente olhando no gráfico ali. E quando a gente compara do terceiro TRI de 2020 para o terceiro TRI de 24, tivemos uma melhora de 44,9% por cento de melhoria. Então, a gente busca muito a evolução desse indicador para o desenvolvimento da nossa companhia. Outra coisa que nós tivemos desenvolvimento também foi o ganho de preço nas revendas dos distratos, né? Então, quando a gente revende os nossos distratos, a gente observa aí na apresentação, que nós tivemos um ganho de 8,9% no terceiro TRI,
totalizando 36 milhões, é, num montante aí nos últimos 12 meses de 133 milhões, com um ganho de 9,6%. Então, o distrato acaba fazendo parte do nosso segmento, mas a gente vem conseguindo, na revenda desses distratos, a gente tem um ganho de preço de 8,9% nesse TRI e no acumulado de 9,6%. A gente também destaca aqui a conclusão de obras que nós tivemos nesse TRI, né? Nós tivemos 4 obras se encerrando, né? 512 milhões no terceiro TRI e 2.264 unidades. Então, a gente acabamos entregando empreendimentos que a gente vai ver lá na frente com mais detalhes e unidades ali para o mercado, né? E um outro indicador importante que a gente traz aqui sobre a margem bruta ajustada, né? A nossa margem bruta ajustada, quando a gente olha no gráfico, no terceiro TRI de 23, nós tínhamos 31,1%. Depois, com todas as mudanças que nós fizemos, e já comentamos em tris anteriores, de revisões de políticas, de distratos, de correção de obras e de políticas em gerais da companhia, nós tivemos um recuo nesse indicador, mas a partir do primeiro TRI de 24, a gente viu uma evolução. A gente, primeiro TRI com 23%, o segundo TRI com 24%, e fechamos agora o terceiro TRI com 29,9%, né? Então, a gente praticamente retomamos ao indicador que a gente tinha antes desses movimentos que nós fizemos de ajustes e políticas e tudo mais. Agora eu passo a palavra aqui para o Ravazzi, que ele vai falar um pouquinho do desempenho operacional aqui da nossa companhia. Obrigado, Valese. Bom dia a todos novamente. Agradeço também a participação de todos os ouvintes. Entrando nos nossos indicadores operacionais, iniciando no Land Bank, o nosso Land Bank ele se manteve estável, encerrando o terceiro trimestre de 24 com 5,3 bi. Esse é um Land Bank estratégico, tá? Entre produtos do Minha Casa e Minha Vida, faixa 2 e 3 e o SBPE horizontal. Tá? O nosso estoque a valor de mercado, ele sofreu uma redução nesse terceiro trimestre, acabou encerrando em 403 milhões. Essa redução, ela está ligada com o que o Valese comentou um pouco mais acima, a pausa dos lançamentos, tá? Em comparação com o 9M23, já é uma redução de 52%. A companhia vem a cada trimestre trabalhando esse estoque e monetizando ele da melhor forma possível, como a gente vai ver um pouco mais à frente. As vendas brutas, elas se manteve praticamente que em linha com relação ao segundo trimestre, principalmente tendo em vista esse cenário de redução do estoque. Só que um ponto a ser destacado é o crescimento da nossa VSO bruta. A nossa VSO bruta, ela chega num patamar de 35,3%. Isso acaba mostrando uma performance na vendas. Por mais que o nosso estoque ele reduz, o volume se mantém resiliente, tá? No fechamento dos 9 primeiros meses de 24, nós já atualizamos 595 milhões de vendas brutas. Os distratos, também um indicador que representa um volume muito importante, né? Uma redução aí em comparação à nossa série histórica dos últimos 2 anos, já é o menor patamar, 49 milhões. Nesse trimestre, nós também temos uma redução nos distratos do SBPE com relação ao segundo TRI e do Minha Casa e Minha Vida. O único que teve um pequeno crescimento foi o do urbanismo. Então, nesse terceiro trimestre, os nossos distratos totalizaram 49 milhões, também com uma redução bastante expressiva com relação ao terceiro trimestre de 23 e no acumulado de 23. Bom, esses distratos, eles refletem no ganho de preço que a companhia vem trabalhando. Então, nesse terceiro trimestre, nós já totalizamos 36 milhões de unidades revendidas, unidades que foram distratadas e revendidas, com um ganho preço
médio de 8,9%. Já no acumulado dos últimos 12 meses, totalizamos 133 milhões de unidades, de VGV de unidades revendidas, com um ganho de preço de 9,6%. As vendas líquidas, elas mantiveram também uma resiliência, com o crescimento da sua VSO, chegando aí no patamar próximo a 26%. No terceiro trimestre, nós encerramos em 134 milhões, ficando um pouco acima do terceiro trimestre de 23. Esse é um cenário de análise de preço versus o custo, trabalho que a companhia vem fazendo em ganhar preço de uma forma geral. Isso acaba refletindo também na comparação com relação ao seu custo. Então, nós encerramos esse terceiro trimestre com 298 milhões de ganho de preço, contra um crescimento de preço de 205, reportando aí um delta de 92 milhões positivo. A evolução do nosso preço médio do Minha Casa e Minha Vida, como já comentado também pelo Valese, ele é um indicador que vem demonstrando a cada trimestre crescimento. Nesse terceiro trimestre de 24, nós encerramos em 238 mil, preço médio das unidades do Minha Casa e Minha Vida, ficando bem aderente com relação até mesmo ao mercado. Esse crescimento, ele já reporta um índice de 9,4 superior ao terceiro trimestre de 23, e na sequência histórica, um crescimento bastante relevante, né? Praticamente 45%. Bom, essas foram as conclusões da companhia durante o terceiro trimestre. Nós entregamos 4 empreendimentos, 3 deles sendo dentro do programa Minha Casa e Minha Vida e um no SBPE. Os produtos que foram entregues do programa Minha Casa e Minha Vida: Moradas Park, localizado em Pacatuba. Ele representa um total de VGV de 85 milhões e lá foram concluídas 560 unidades. O RN Alto do Gerivás, localizado em Pelotas, totalizando um VGV de 80 milhões e 491 unidades. E o Garden RNI, localizado em Badibacite, cidade vizinha de São José do Rio Preto, com um VGV de 70 milhões, e lá foram concluídas 430 unidades. E por fim, o RNI Origem do Sol, um empreendimento bastante robusto, SBPE, ele tem um VGV de 277 milhões e foram concluídas 783 casas. Esse empreendimento está localizado em Várzea Grande, no Mato Grosso. No total de entregas, a companhia reporta mais de meio bi de VGV entregue e totalizando 2.264 unidades. Esse VGV de conclusão ele já é superior aos últimos 3 anos. Bom, aqui nos indicadores financeiros, eu volto a palavra para o Valese, para ele poder explanar um pouquinho. Bom, aqui a gente traz primeiramente a nossa receita líquida, né? Como eu comentei no início, né, como nós melhoramos no nosso andamento de obras, a gente automaticamente tem uma melhora no POC, né? E aí a gente acaba tendo mais receitas líquidas, né? A nossa receita líquida do terceiro TRI foi de 176 milhões, a maior da série histórica que nós estamos vendo aí. E embaixo a gente acabamos já comentando lá no início, mas aqui a gente vê a margem bruta ajustada também ganhando destaque aqui, né? Depois de um momento de inflexão, e ela vem agora se estabilizando e a gente tem uma perspectiva aqui de melhora nessa margem bruta ajustada. Bom, aqui a gente vai falar do nosso resultado, nossa DRE, né? Quando a gente olha na primeira linha, né, receitas líquidas, né, a gente vê o que eu acabei de comentar aqui, né, o primeiro TRI foi 148 milhões, o segundo TRI 123 milhões e agora 175 milhões. Então, tivemos um aumento das vendas líquidas. Isso muito voltado, como eu reforcei algumas vezes, sobre o andamento de obras que vem numa crescente e trazendo uma melhora nesses indicadores. Quando a gente vê nosso lucro bruto, né? A gente, no primeiro TRI foi 22 milhões, no segundo TRI 17 milhões e agora no terceiro 38 milhões. Então a gente
vem realmente numa crescente e, consequentemente, com o aumento do lucro bruto, nós melhoramos a nossa margem. O primeiro TRI, a nossa margem foi de 15%, e agora no terceiro TRI ela está com 28%. Aqui no número a gente depois precisa até fazer essa correção. Os nossos operacionais ficaram muito em linha, né? Então a gente ficou com 30 milhões no primeiro TRI e agora no terceiro TRI 30 milhões. Uma variação que nós tivemos foi no resultado financeiro, né? O primeiro TRI nós tivemos 37 milhões de resultado financeiro, foi o TRI que nós fizemos a venda aquele ativo do urbanismo, né? Então teve um resultado um pouco diferente aí do que vinha sendo de padrão. O segundo TRI ele já vem numa normalidade, e o terceiro TRI ele aumentou um pouco justamente pelo urbanismo. O Ravasi comentou que os distratos a gente vem caindo em todos os segmentos, mas no urbanismo, do segundo para o terceiro TRI, nós tivemos um aumento, e esse aumento reflete em distratos aqui no resultado financeiro. E o nosso resultado final, né? Nós mostramos no primeiro TRI 50 milhões de prejuízo, no segundo TRI 24 milhões de prejuízo, e no terceiro TRI agora 9,4 milhões. Então a gente vê uma evolução, né? Isso muito voltado ao que eu comentei de lucro bruto, né? O lucro bruto funcionando melhor pelo andamento de obras, as obras do Sul se equalizando, a gente conseguiu trazer aqui um resultado melhor do que vinha apresentando nos últimos trimestres. E agora, por fim, a gente traz aqui em cima o nosso caixa, embaixo as nossas dívidas, né? Então a gente vê um andamento do nosso caixa, né? Que no quarto TRI de 23 nós tivemos um aumento. Como eu comentei na apresentação lá do quarto TRI, nós fizemos vendas de ativos não estratégicos. No primeiro TRI também, então nós tivemos esse aumento de caixa. Aí o caixa ele caiu justamente por quê? Porque utilizamos o caixa para quitar dívidas, e a gente observa embaixo a queda das dívidas. Quando a gente olha as dívidas totais, no terceiro TRI de 23, nós batemos 807 milhões de dívidas, e no terceiro TRI de 24, nós fechamos em 570 milhões de dívidas. Então, uma redução de dívida. Quando a gente olha as dívidas corporativas, nós tivemos uma redução de 45% nessas dívidas. Então, a maior redução de dívidas que nós tivemos nesse período do terceiro TRI de 23 para o terceiro TRI de 24 foi em relação às dívidas corporativas. Então, da nossa apresentação, os indicadores que nós entendemos que fariam sentido trazer aqui para vocês, para dar uma clareza do nosso TRI, de como foi o nosso resultado. Mais uma vez, eu agradeço a presença de todos, é super importante essa participação, essa interação aqui nessa divulgação de resultados. Então, a empresa acreditando muito no desenvolvimento do negócio, né? A gente vê uma evolução aí entre os TRIs, né? Fizemos, como comentei aqui no quarto TRI de 23, várias mudanças de políticas. Isso acabou afetando nos TRIs seguintes, mas a gente já vê uma recuperação, e a gente acredita na continuidade da recuperação da companhia. E agora, disposição aqui, caso alguém tenha alguma pergunta, alguma coisa. Obrigado mais uma vez e bom dia. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, clique no ícone Levantar a mão, localizado na parte inferior da tela. Para quem estiver por telefone, por favor, pressione *9. Lembrando mais uma vez, para quem gostaria de fazer uma pergunta, por favor, clique no ícone Levantar a mão, localizado na parte inferior da tela. Mais uma vez, gostaria de lembrar aos senhores que, para fazer uma pergunta, por favor, clique no ícone Levantar a mão localizado na parte inferior da tela. Não havendo perguntas, retornamos a palavra ao palestrante para as considerações finais.
Bom, não teve nenhuma pergunta aqui, mas se tiver alguma coisa que vocês tiverem dúvida, a gente tem o canal do RI aberto, né, para esclarecer qualquer dúvida. Agradeço mais uma vez a participação, a importância desse momento para a gente. E qualquer dúvida, procure a gente e vamos para o próximo TRI. Um abraço e tenham um bom dia a todos. Obrigado a Obrigado. todos. Obrigado. A videoconferência da RNI Negócios Imobiliários está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.